Oi, Joanilson, bom dia. Bom dia, coronel. Joanilson, eu coloquei aqui agora que eu entrei na plataforma, aí tem uma aula aqui para as 14 horas do Halisson, né? Aí está a mensagem aqui dizendo que você não pode se inscrever neste curso. É porque as aulas são só para vocês do especialista, do CAO não faz? Como é isso? A disciplina, eu acho que essa é para todos. Não é? Não é, Josivana? Tá aí no grupo do WhatsApp, eu coloquei dizendo, é para hoje, às 14, né? Uma aula hoje às 14. Essa é a disciplina que está ativa. Eu não sei se é porque não, só vai abrir no horário, mas eu vou saber aqui. Quarta-feira às 14. Assim, tá todo mundo tem, tá no computador. Eu tô no Vou olhar aqui para celular. mim, se fica na mesma situação. Pessoal, bom dia a todos. O que eu participaria. Oi, eu estava sem ver. Quem foi que falou? Capitã Josivana, coronel. Oi, Josivana. Quer dizer que essa matéria não é para o QoS, é só para você especialista, é isso? Isso. Eu vou postar no grupo agora. Certo. Confirma isso aí, né, Jonilson? É isso Pronto, mesmo. então está explicado. Vamos em frente. Bom dia, gente. Bom dia, meninos, Bom dia. meninas. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, professora. Hoje, Bom dia, bom professora. dia. Todos os Hoje a demais. turma está completa. Bom dia. Ainda tem pessoas entrando. Bem, gente, o formato hoje vai ser o seguinte: no primeiro tempo, eu vou dar orientações gerais para todos, tá? E no segundo tempo, permanece apenas as pessoas que queiram fazer a apresentação, que ainda não conseguiu fazer na semana passada, ok? Ok, entendido. Pronto. Aí, para a gente ter a otimização, né, da questão do tempo, eu já vou pedir para colocar o nome no chat de quem vai apresentar no segundo horário, tá? Para eu ter uma ideia de quantas pessoas são.
Então, por favor, vocês anotem quem vai apresentar, quem não apresentou na semana passada, só para eu ter uma dimensão da questão do tempo. Eu vou projetar aqui. Eu coloquei um material na plataforma, eu acho que ninguém viu ainda, porque eu coloquei ontem, que é um assunto que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu coloquei algumas normas técnicas da ABNT, tá? Que orientam os trabalhos. Então, eu já coloquei lá a NBR para referências, coloquei a NBR para citação e coloquei a NBR para artigo científico, né? A NBR que a gente chama é da ABNT, ok? E aí eu vou projetar aqui para a gente poder fazer o acompanhamento. Só um minutinho. Não está aparecendo? Apareceu. Então, gente, essas normas, elas foram atualizadas em 2023, tá? Então, quando a gente fala assim, a BNT mudou. Então, a última mudança foi em 2023 e foram mudanças, pouquíssimas mudanças simples, tá? Eu vou fazer o destaque da norma, porque essa norma aqui já está atualizada. E vou apresentar para vocês as principais informações sobre citações agora, tá? Então, a citação no artigo científico, ela pode acontecer de 3 formas. Citação direta, que é aquela exatamente igual ao texto original. Citação indireta, que é aquela que você elabora com as suas palavras, mas com a base, né? A citação direta. Então, você pega uma citação direta e modifica a estrutura dela, mas não o sentido dela. E cita também o autor. Então, citação direta, citação indireta. E citação de citação, que são aquelas que você não tem acesso ao original, mas você tem acesso a alguém que está citando ele. Então, é aquele APUD, né, que a gente faz citação de citação. Eduardo M. Bezerra Ferreira. Deixa eu desligar aqui o microfone de Sayonara. Pronto. Então, qual é o melhor caminho, né? É sempre o equilíbrio entre as formas de citar. A gente nem pode ter citações longas demais, com mais de 10 linhas, nem pode ter citações, né, exageradas, tipo 5 citações em em uma única lauda, a não ser que sejam citações indiretas. Um texto bem feito é aquele texto onde o pesquisador, você, aparece.
tá? Então, a habilidade de reestruturação de texto, ela precisa aparecer, tá? Então, o ideal é você fazer o seu texto, organizar o seu texto com as suas próprias palavras. E aí você endossa as suas palavras com a fundamentação de outros autores, né? Tanto de teoria de base quanto de pesquisas, mas você acrescenta de maneira muito sutil, né? Então, se vai fazer uma citação direta, evita citação muito longa. Faz citação ali de 6 linhas, 7 linhas, né? Se for uma questão muito ampla, pode chegar até 10 linhas. Se for citação indireta, você pode desenvolver tranquilamente seu parágrafo, né? Com mais de 10 linhas, sem problema, e ao final de cada ideia, né, você vai colocar o autor que traz aquela perspectiva, aquela inspiração, ok? O APUD, como eu já comentei, ele não é muito aceito, né, na academia, a não ser que seja realmente obra de difícil acesso, de tradução internacional, né? Então, a gente pode utilizar o APUD também. Eu vou voltar para o texto da norma. Esse texto, ele traz todo o detalhamento necessário. Então, quando vocês puderem, né, dar uma olhadinha, vocês olham. Agora, sim, tem informações que a gente já decora para não estar olhando toda hora esse documento. Então, essa regrazinha básica, né? De citação direta e de citação indireta é uma regra básica que eu não preciso abrir a norma para entender. Então, eu já sei que direta, até 10 linhas. Indireta, cita o autor, no contexto do parágrafo, né? Com a ideia central do autor com minhas palavras. Então, isso aí é uma coisa que você já, automaticamente, você já coloca na sua escrita comum. Então, eu vou passar direto para a gente não fazer essa leitura minuciosa e vou colocar nos exemplos, tá? Esse exemplo aqui é o exemplo mais básico que tem, né? É o exemplo de citação direta curta. A gente chama de curta porque é uma linha só. Então, até 3 linhas, a gente considera curta, tá? A citação curta, ela vem, anotem aí, façam essas anotaçõezinhas que é mais fácil de entender a anotação do que a própria regra, do que a normatização. Então, anotem aí. Então, esse tipo de citação curta, citação direta curta, tá? Ela precisa vir entre aspas. Essa é uma regra, tá? Por quê? Porque ela não pode ser jogada no texto fora de um parágrafo seu. Ela complementa a sua ideia, certo? Então, você desenvolve um parágrafo, dentro desse parágrafo, você bota uma linha, 2 linhas, ou no máximo 3 linhas, com as palavras iguais às do autor, do texto original. Então, quando alguém fala, quando a gente vai falar que foi a fala de alguém, a gente não faz assim com a mão, né? Às vezes é um gesto da gente. Eu vou fazer uma linguagem bem acessível para vocês aprenderem, tá? Então, a gente faz assim nas palavras, geralmente, quando a gente vai dizer, fulano disse que era assim. Então, essas aspas, elas têm que aparecer nas citações diretas, todas. Citações diretas usam aspas, tá? Até 3 linhas. Seguida, essa aqui é mais uma regra, coloque aí outra regrinha, que é parêntese, nome do autor. Essa daqui foi uma das mudanças, tá? Antes de 2023, o nome Silva era em caixa alta.
Aí agora, só a norma da escrita convencional. Primeira maiúscula, demais minúsculas. Então, essa foi a mudança mais significativa, para você ter noção, com relação à norma da ABNT. Porque a ABNT tem uma falsa impressão de que ela muda sempre, mas ela não muda sempre. Em 10 anos, ela mudou uma vez. Então, essa foi a mudança de 2023, que é mais significativa, tá? E aí, segue o ano da obra e a página que essa frase foi encontrada do texto original, né? De Silva, certo? Então, esse aqui é o padrão que vai ser sempre utilizado. Não tem mudança nenhuma nesse padrão, tá? Quando ela coloca assim, na referência, é porque o artigo, lá no final... Ai, meu Deus, eu cliquei ali e entrou no texto. O artigo lá no final, ele tem as referências, tá? Então, quando eu cito ela no corpo do texto, eu tenho que colocar ela nas referências. Então, vem para o final do artigo essas referências aqui, ok? Depois a gente vai tratar de referências. A gente agora, nesse momento, vai ficar só na citação. Então, esse exemplo foi de citação direta curta. Exemplo 2. Esse aqui é um exemplo 2 de citação indireta, tá? Nesse caso, a citação indireta foi colocado a referência dela em nota de rodapé. No nosso caso, a gente não vai utilizar esse tipo de referência. Por quê? Porque a norma do artigo científico, que é indicado pelo CESP e pelo CAO, não utiliza referências em nota de rodapé. Porque, se fosse assim, teria que estar em todo o trabalho, todas as referências em nota de rodapé. E a gente faz nota de fim, tá? A gente faz no final do texto, que a gente coloca como um elemento pós-textual, que é a referência dos materiais utilizados. Então, aqui a gente não vai utilizar dessa maneira, tá? Então, desconsiderem essa nota aqui. A gente não vai utilizar assim. Isso é um exemplo que a gente não utiliza. A gente utiliza o exemplo de referência, citação direta e citação indireta. Essa citação indireta aqui, no caso da gente, colocaria o autor do mesmo jeito que está aqui em cima, ok? Com exceção da página. Então, eu vou falar agora qual é a regra, tá? Que cabe para a gente, que é essa regra 3 aqui. Então, tem uma frase que foi escrita, certo? A partir... Tem uma informação aqui, ó, 8 milhões de pessoas. Essa informação foi tirada desse documento. Então, é uma citação indireta, tá? Porque eu escrevi, a pessoa da ABNT, escreveu com as palavras dela, utilizando um documento. Então, ela é uma citação indireta, tá? Então, escrevam. Em citações indiretas, não se usa aspas, apenas a ideia do autor com minhas palavras. Ao final da citação, utiliza-se a fonte, né, que é padrão, sempre autor, ano e página. Se eu não quiser usar página, porque ela é uma indireta,
e ela está na obra em si, ela está no contexto de 3, 4, 5 páginas, eu não coloco página. Na citação indireta, não é obrigatório paginar, tá? A citação indireta não é obrigatório paginar. Por quê? Porque ela é uma ideia. Vou ler esse exemplo aqui para vocês agora. O artigo 5º o exemplo aqui, tá? Mostra exatamente a utilização de uma direta no contexto de uma frase. Então, o artigo 5º da Constituição de 1988 reforça que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, a aspas, ela entrou apenas no texto original. Essa parte aqui, ó, fui eu que falei, reforça que, fui eu que falei, artigo 5º da, eu que estou falando, tá? Eu que estou construindo essa parte. Então, essa parte aqui é minha. Não deve usar aspas. Aspas vai só para o texto que eu realmente copiei. E a referência, nesse caso aqui, é possível tirar a página, porque ela é curta, né? Eu coloco seguida com a página, tá? Então, o Brasil, nesse caso, é a fonte original. 1988, o ano da obra, e página 5, de onde eu tirei. Então, a gente continua com esses exemplos, vou passando aqui. Agora eu vou para o exemplo de citação direta longa. É outro tipo, anotem aí. Citação direta longa. A citação direta longa, ela aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá? 7 com a referência. Então, ela é colocada com uma regrinha básica. Percebam que essa daqui está começando na margem normal. Estão vendo? Mas essa daqui, ela tem um recuo de 4 centímetros. O recuo, ele é obrigatório em citações de mais de 3 linhas. Todas as citações. E aí, ele vem com um recuo de 4 centímetros da margem. Tá? Nesse caso aqui, ele pegou um trecho de Barbiani, que é esse autor aqui. Só que ele pegou uma parte desse texto. Então, significa que aqui tem uma supressão. Essa supressão, entende-se que tem um texto antes, tá? Tem algo antes aqui. Se ela estiver no meio, tem algo no meio. Se ela estiver no final, ele continua. Então, a supressão ela serve para dizer que você pegou um pedaço de um parágrafo, você não pegou o início ou o fim dele, ou você quis pegar uma parte principal dele, tá? Então, você usa uma supressão. Se você pegar ele completo, vamos dizer que não tinha essa parte aqui, a gente começou aqui, ó. As modalidades sociais de ser jovem dependem da idade. Não precisava fazer a supressão, porque já começava no AIS, mesmo tendo essa parte anterior, tá? Não precisa, porque eu peguei a partir de um ponto. E aí segue com a mesma configuração de paginação. Tem, agora que eu estou vendo aqui, que tem 2 mãozinhas levantadas. Então, vamos lá. Roberes. Isso, professora, tá me ouvindo? Sim. Professora, com relação ao que a senhora falou sobre nota de rodapé. No caso, nota de rodapé, eu posso fazer uma nota de rodapé explicativa, eu não posso fazer referência, não é isso? Exatamente. É porque quando eu for falar de artigo na NBR, aí ela vai aparecer a nota de rodapé. Por isso que eu não
não aprofundei. Mas é isso, o trabalho do CESP, ele não usa nota de referência, ele usa nota explicativa, que é como a gente chama nota de rodapé. Algum conceito, alguma coisa que você queira fazer, mas que não é foco direto, algum termo que você queira justificar, por exemplo, um termo uma linguagem particular da polícia, e você vai explicar lá embaixo alguma coisa, uma ação, uma atitude, um evento. Então, você quiser explicar alguma coisa que está lá no material original do texto, né? Você não precisa colocar no texto, aí você explica na nota de rodapé. Nota de rodapé, ela precisa ser pequena, tá? Ela precisa ser algo sucinto, apenas que não merece destaque no texto, mas que precisa, que cabe uma pequena explicação embaixo, uma contextualização embaixo, para a orientação do Professora, leitor. era isso. Era essa a Pronto, dúvida. joia. Vanderly, Bom dia, professora. Sobre esse último exemplo que a senhora está passando aí, o tamanho da fonte, ela é menor? a parte de formatação eu vou dar daqui a pouco, tá? Parte de formatação. Certo. Ou então, já que fez a pergunta, eu vou dizer logo, que aí responde, mas vocês têm que anotar aí em algum espaçozinho. Para o corpo do texto, a formatação ela é 12, Arial ou Times. Se eu quero um texto com mais volume de página, vou dar umas dicas aqui a vocês, né? E eu estou com pouca inspiração, não estou escrevendo muita coisa, então eu uso Arial, porque Arial ela aumenta a fonte. E se eu estou com muito texto e estou com dificuldade para resumir, eu uso Times, porque Times diminui a fonte. Ok? Então, Times eu tenho mais espaço de texto e Arial eu tenho mais volume nas letras. Para o texto corrido normal, sem ser citação direta, ela é 12, sempre 12. Na citação direta longa, apenas na citação direta longa, é que ela vai usar 11. Você vai encontrar artigos com 10 também, mas geralmente o padrão é 11, tá? Pronto. É só isso mesmo, a informação de formatação. No caso de citações, tá? Não esquecer das aspas e da sequência de modo de citação, de modo de referenciação. Eu cito e referencio. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu cito, isso aqui é a citação. E aqui é a referenciação. Então, a citação está aqui e a referenciação está aqui. Lembrando que todas as referências que você colocar aqui, né, tem que aparecer no final do seu artigo, lá no capítulo de referências, né, que são elementos pós-textuais. Beleza, gente? Tá dando para anotar direitinho? Tá sendo tranquila a fala? Joia. Um exemplo aqui de nota de rodapé. Jadir dos Santos descreveu os principais aspectos da cultura organizacional. Aí eu quero dizer que isso foi parte de uma fala no auditório da ABNT em 21 de março de 2019. Entendeu? Então, aqui, a minha nota de rodapé, ela não é uma referência, mas ela é um esclarecimento
de que esse trecho não vai estar nas referências porque ele foi um discurso, tá? Por exemplo, aqui também. Entrevistado 5 considera as bibliotecas comunitárias como iniciativas populares de mediação de informação. Aí aqui, ó, entrevista de pesquisa concedida em 10 de março de 2020 na cidade do Rio de Janeiro. Então, é só uma informação para complementar a ideia, mas essa informação não precisa aparecer no texto, ela aparece em rodapé. É isso. Olha, a questão da nota de rodapé, eu costumo dizer que é para ter habilidade para utilizar, tá? Precisa ter habilidade. Porque, às vezes, tem gente que acha bonito. Eu acho bonito, não acho feio. É bonito usar nota de rodapé. Mas, às vezes, tem coisas na nota de rodapé que precisa estar no texto. E, às vezes, tem coisas na nota de rodapé que se torna desnecessário utilizar. Então, tem que ter uma habilidadezinha. Leiam exemplos de nota de rodapé em artigos para poder vocês se identificar melhor, né? Ter mais habilidade, mais maturidade no uso de nota de rodapé, tá? Eu acho muito legal a nota de rodapé, mas tem que ter esse cuidado. Aí aqui, ó, é a parte de referenciação, tá? Que eu acabei de explicar para vocês com as minhas próprias palavras. Então, a BNT, ela traz o texto dessa forma, mas resumindo isso em uma linguagem mais acessível, a questão é como utilizar as fontes, tá? Eu vou já para os exemplos. Então, como eu já expliquei, esse aqui, Jacques Derrida, seria apenas o sobrenome. A gente usa só sobrenome, não. A gente usa só o último nome do autor, tá? Então, nesse caso aqui é Jacques Derrida. Então, a gente usa só o Derrida. Se você tiver 3 autores, você pode usar o último nome de um, utilizar o et al. Et al é um termo que vocês vão ver mais para frente aí. Et al é um termo em que a gente diz que tem mais de um autor, tá? Só que, a partir de 2023, o et al, ele virou opcional. Eu posso utilizar ou não, tá? Foi uma das mudanças. Mas, quando a gente já tem um costume de escrita acadêmica, meio que aparece, né, no automático o et al, tá? Então, é Souza, aí o ano, página 293, aqui no caso Derrida, um autor só. Mais de um autor, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Não, aqui só tem 2. Deixa eu ver se eu acho o et al, adiantei um assunto. Aqui. Essa daqui é uma citação indireta que resume, que é uma habilidade muito boa, sabe? Ela resume a ideia de todos esses autores. Então, ela junta, por exemplo,
esse sofrimento psíquico aumente no decorrer do curso e muitas vezes volte a diminuir no final. Sofrimento psíquico é o tópico. Todos esses autores falam de sofrimento psíquico, tá? Ela utiliza esses autores na obra dela, no texto. Mas aqui ela traz essa ideia de que é comum esse sofrimento psíquico e resume alguns autores aqui dentro do parêntese. Então, ela utiliza. Quem acerta aqui? Quantas obras tem aqui? Quantas obras tem aqui desse material, dessa citação? Aqui. Quem pode arriscar? Tem 5 aí? 3? Eu entendi 3, cinco. exatamente. 3 obras. A obra a gente vê pelo ano, ó. 2017, 2010, 2013. São 3 obras que ela junta aqui. Mas esse aqui está na mesma obra. Então, são 3 autores. Quando tem mais de 3 autores, usa esse termo aqui, ó, etial. Et-al, ponto. Por quê? Porque aqui tem mais de 3. Certo? Essa obra aqui. E aqui tem 2 autores nessa terceira obra. Então, ela utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobrenomes, né? Mais 3 obras diferentes. Só que o original não são só esses 6, porque Fiore tem mais de 3 autores lá na obra dele. Então, ele pode ter um livro organizado com 10 autores, 20 autores, depende da estrutura dos livros, né? E das pesquisas. Hoje em dia, você vê obras, livros publicados com 7 autores, 5 autores, né? Então, se organiza um grupo de pesquisadores e publica um livro. Ou publica um material, um artigo. Dependendo de quantos autores é permitido escrever o mesmo artigo, então, a gente pode ter muitos autores, tá? Entenderam isso, gente? O uso do etial? Sim, professora, eu entendi. Eu pensei que a senhora tinha falado, perguntado a quantidade de autores, mas é a quantidade de obras que a senhora tinha falado, né? Obras, isso. Olha, até 3 autores, pode citar os sobrenomes deles, né? Mas passou de 3 autores, é etial. Alguns artigos hoje não estão usando mais etial, porque a norma da ABNT autorizou isso, tá? A de 2023, ela autorizou isso, uso opcional. O que isso quer dizer? Que tem gente agora que está botando só o primeiro autor. Entenderam? Está usando só o primeiro autor, mesmo que seja mais de 3 autores. Voltar para a norma. Deixa eu ver o que a gente passou que é importante. Como eu acredito que o padrão do CAO é um padrão mais convencional mesmo de escrita, pode utilizar o etial. Eu acho até melhor. Mas, se já tiver se o seu orientador, orientadora, né, tiver essa preferência de não usar o etial, aí você utiliza o que está sendo orientado agora, que é a norma convencional, que é assim, igual a essa daí. Então, eu vou agora mostrar para vocês algumas formas de
que a gente já fez. Que a gente já... Então, aqui é mais um estilo de escrita. Esse estilo de escrita, ele é um estilo que você escolhe. Não tem regra para quantidade de uso, nem onde usar. Isso aí é uma coisa que você escolhe, tá? Então, essa frase aqui, por exemplo, a ironia seria, assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada conforme a classificação proposta por Altier-Revaux, 1982. Aí eu pergunto aqui, que tipo de citação é essa? Indireta. Indireta, muito bem. Ele aqui optou por colocar o autor na frase dele. Então, o autor saiu de dentro do parêntese. E dentro do parêntese ficou só o ano da obra. Não tem página porque é uma indireta, certo? Exemplo 2. Ele tirou, já falei desse exemplo 2, e utilizou aspas. Como é que eu posso utilizar isso no meu texto, no meu artigo? Como é que eu posso utilizar esse tipo de citação, que é citação direta curta? Pode usar no corpo do texto. Não precisa ser separado. Exatamente. Você escreve um texto, coloca esse trecho dentro do seu texto. Aí usa aspas porque é alguém que falou. Exatamente. Esses daqui a gente já deu exemplo, ó, mais de duas linhas. Sim, outra coisa. Ah, professora, mas ficou só a referência na outra linha, mas ela conta como linha, tá? Então, aqui tem 3 linhas. Se ficou só a página na outra linha, já conta como linha. Aqui, mais uma indireta. Brasil. Toda a documentação, né, que vem de algum dos ministérios, ela vai com essa referência Brasil, tá? Aqui é uma questão de leitura mesmo, gente. Então, quando você precisar, você não precisa ler tudo da ABNT. Tendo esses exemplos que eu citei anotadinho no canto, esse é o padrão, tá entendendo? Porque a ABNT, ela tem muita informação. Sobretudo a de referência, vocês vão ver. Tem muita coisa, muito padrão, muito exemplo, muito detalhe, e nem todos eles vai facilitar o seu entendimento, vai dificultar. Então, decorando esse padrão da ABNT de citação direta, citação indireta, longa e curta, decorando esse padrão, você já vai conseguir escrever seu texto com tranquilidade, certo? Então, não se prendam com tantos exemplos, com essa leitura minuciosa das normas, não. Usem a norma apenas como, sabe, um dicionário que você só vai para ele quando você quer uma palavra? Entenderam isso? Professora, Oi. geralmente quando eu quero colocar uma citação, eu estudo basicamente o formato daquela citação específica. Exatamente. Exatamente. Porque se a gente for estudar a norma toda, detalhe por detalhe, exemplo por exemplo, você vai... são muitas informações e você vai dizer, ah, eu não vou conseguir. Entendeu? Então, quando eu vou dar as orientações sobre a NBR, eu digo isso, que ela é como se fosse o nosso guia, tá? Mas a gente só deve ir até ela quando a gente realmente não sabe utilizar determinada situação muito específica, entendeu? Então, é como eu falei, é como se ela fosse um dicionário. A gente não escreve comum, normal, a gente lê tudo, aí uma palavra ou outra que aparece, que a gente não sabe o significado, é que a gente vai para o dicionário. Não, tô...
Então, a gente só vai para a norma, né, quando a gente precisa desse dicionário, tá? Vamos lá, deixa eu ver qual outro destaque para a gente aqui. Nesse caso aqui, ó, ela misturou duas coisas, tá? Ela dá um termo, apenas o termo entre aspas, e faz uma indireta aqui. Então, ela utiliza desse texto original, que provavelmente pode ser, aqui no caso, colocou a referência, é de um artigo de jornal, né? Folha de São Paulo, tá? Deixa eu ver outro. Essas coisas a gente não vai utilizar muito, não. Deixa eu mostrar esse, que esse aqui é importante. Então, esse aqui, ó, traz informações, né? Com índices aqui, tá? Que são resultados de algum tipo de... Não colocou, mas é algum tipo de questionário, de pesquisa de campo. E ele faz o quê? Ele coloca aqui, ó, de acordo com Maciel et al. Então, significa que tem mais de um autor. Certo? Eu só vou descobrir se tem mais de um autor quando... Deixa eu ver se ele botou a referência de Maciel aqui. Eu acho que não. Colocou não, não tem problema não. Onde é que está Maciel agora? Aqui. Então, de acordo com Maciel et al., aí, ó, ano e página. Por quê? Aspas. Tá entre aspas, ó. Ele usou tudo aqui, olha. Usou todas as regras no mesmo parágrafo, praticamente. Mais de um autor, ano e página, aspas, porque é uma direta, supressão, porque tem mais informações nesse material, mas ele quis usar só isso. E, de acordo com Maciel, é indireta. Percebem? De acordo com é a parte dele. Por que que a aspa não vem para cá? Porque isso aqui é texto de quem está escrevendo o artigo. Entendeu? A aspa só vai no que eu tirei de Maciel, exatamente igual ao que tem no texto dele. Alguma dúvida sobre isso aqui? Ou tá ok? Bota a mãozinha aí. Ótimo. Mesma coisa. Ó, fez a opção de colocar dois autores. Um autor. A chamada é meu, não entra aspas. Aí, texto do autor. Percebe que é a mesma coisa, só que com habilidades diferentes de estrutura. Ó, indireta. Direta de uma comissão. Vamos para frente, vamos para frente. Indireta com direta da mesma obra. Entenderam aqui? Ó, Bobbio, com muita propriedade, nos lembra, ao comentar essa situação, que os... Aí pega do texto dele original e termina a frase. Isso aqui é um dos exemplos que a gente vai utilizar muito. Por quê? Porque você está dando uma opinião sobre o texto original dele. Você aqui está endossando. Entendeu? E aí fica indireta com direta. Esse aqui é um exemplo clássico.
indireta com direta. Essa questão aqui é de coincidência de autores, eu não vou falar agora, só se vocês forem usar isso na parte do texto de vocês, aí a gente... Aqui é tudo dicionário. Professora, Oi. é o capitão Mandoaldo. Ô, professora, eu fiquei com dúvida, porque a senhora disse sobre a citação, que primeiro cita, depois referencia. Nesse caso aí, veio o nome do autor e depois veio a explicação referente ao conteúdo dele, para a gente colocar dentro do nosso artigo. Eu fiquei com dúvida. Pode colocar o nome antes e fazer essa citação ou essa referência? Eu fiquei com dúvida nessa situação. Olha, É indireta aí, né, no caso, é indireta. você pode... Existem várias formas de você utilizar o nome dos autores, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, Merriam e Caffarella, 1991. Citação indireta deles dois. Observam que a localização de recursos tem um papel crucial no processo de aprendizagem autodirigida. É uma frase que eu escrevi com as minhas palavras, mas eles foram citados aqui. Então, aqui já é uma citação indireta. Aí, lá nas minhas referências, é que vai ser a referenciação, com relação à obra dele de 1991. Entendeu? 1991, ela se torna a referenciação dessa obra, mas eu utilizei o autor como uma citação da minha frase. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Agora, nesse caso aqui, deixa eu mostrar para vocês, voltar um pouco. Ó, aqui, eu não faço citação do autor aqui. Não faço. Eu indico a referência na referenciação. Eu indico a fonte na referenciação. Entendeu agora? Ó, a frase está sem autor nenhum. A frase está sem autor nenhum. Sem autor nenhum. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que botar na referenciação. Se eu tirar esse Lopes daqui de dentro e colocar aqui, para Lopes, né? Aí eu trago essa parte do ano para perto dele e jogo a indireta. Então, eu já estou referenciando ele de maneira no corpo do meu texto, tá? De maneira Então, indireta. Dessa forma também tá certo, né? No caso, só está dizendo aí, está certo. Porque, por exemplo, eu estou fazendo um desenvolvimento já e coloquei, mas posso colocar, no caso, um exemplo. Segundo Costa, 2020, e aí eu posso narrar meu entendimento. Certo, entendi, professora. Muito obrigado. O autor, ele pode aparecer dentro do parêntese ou fora do parêntese. Se o autor aparecer fora do parêntese, dentro da referenciação, que seria o parêntese, vai aparecer só ano e página. Aí, no caso, a página também é obrigatória, eu posso colocar só o ano? A página é obrigatória quando é direta, quando você bota aspas. Ou quando é indireta... ou quando é uma direta longa. Aí, sim, senhora. Toda direta, todas as vezes que você usar o texto de alguém, com as palavras desse alguém, aí você tem que botar a página. É obrigado. Se for indireto e se for curto indireto, a gente não precisa botar a página, só o ano. Se toda indireta, é só o ano. Tá. Agora, tem revistas que está exigindo página até nas indiretas, mas é uma norma de revista. Não é assim, para artigo científico, a opção de paginar as indiretas não é obrigatória. Tá? Tá certo, professor, entendi. Muito Justamente obrigado. porque você trabalha com as ideias. Então, regra básica para vocês: usar a página nas diretas, curtas e longas. A página sempre nas diretas, curtas e longas. Nas indiretas, autor e ano. Fonte e ano.
ou dentro da frase, ou dentro dos parênteses. Deu para entender, gente? Terminar aqui. Isso aqui é só falando quando tem nome igual, quando... Isso aqui a gente não vai utilizar, porque a BNT ela serve para dissertação, serve para tese, a gente está fazendo só o artigo, entendeu? Então, a gente não vai precisar ficar numerando. Pronto. Isso aqui eu já resumi tudo. Quando vocês tiverem um tempinho, quiser ler, tá aqui. Isso que eu resumi na fala. Tá tudo aqui. Ó, fora, citação direta, o autor fora, citação direta. Isso aqui a gente não utiliza assim, tá, gente? Desconsidera isso aqui, não vai utilizar isso. A gente vai utilizar isso que eu acabei de resumir para vocês. Esse aqui é ok, esse aqui a gente usa. Como a gente tem pouco tempo, eu acho melhor usar citações mais simples. São essas três que eu acabei de dizer. Citação direta curta, dentro do parágrafo, com a mistura das suas palavras com as palavras do autor, nas palavras do autor, entre aspas, e na referenciação ano e página, tá? O autor pode aparecer no corpo do parágrafo ou dentro do parêntese. Aí aqui, outro exemplo, direta longa, que seria aquela com recuo de 4 centímetros. Na citação direta longa, não aparece você, é só o texto original. E no final, a referenciação. Aí sim, autor, ano e página. E a indireta, que não tem nenhum tipo de citação copiada do original, mas tem a ideia do original. Que aí é só suas palavras com a referenciação ano, autor e ano. Essas três são as básicas, tá? Todo mundo entendeu? E aí, utilizem a norma quando você tiver um exemplo, uma coisa assim, uma dúvida, igual um dicionário. Nossas normas técnicas servem como dicionários. Então, eu gosto de fazer esse resumo justamente para não encher a cabeça de vocês com muita informação, né? Então, otimizar em 3 formatos: direta curta, direta longa e indireta. Beleza, gente? Deixa eu... já são 10 horas, mas vocês aguentam uns 20 minutinhos? Tá. Para a gente passar bem rapidinho na de referência. A de referência é mais uma que vai servir como se fosse um dicionário, tá? De pesquisa. Que é outra que, se você for ler todos os detalhes dela, você enlouquece. Porque para tudo tem uma normazinha. Então, você só vai acessar a NBR, né? Eita. Eu vou abrir ela no computador, porque ali no Google Drive não tem que baixar. Das 15h20.
Essa daqui é... Só um minuto, estou procurando ela aqui no download. 6023, achei. Pronto. Então, essa norma 6023, você não precisa decorar ela. Isso aqui é um tipo de norma que é muito específica, tá? Então, mesmo o professor, orientador que trabalha aí 20 anos, precisa recorrer à norma, porque ninguém consegue decorar todos os detalhes dela, porque para tudo tem uma norma específica, tá? Então, a base da referência, lembrando que essa referência é aquela que aparece no final dos documentos, no final do artigo, no final do TCC, no final da tese, no final da dissertação, as referências, tá? Se tiver a exceção de nota de referência, ela também vai aparecer na referência, mas a gente não vai fazer rodapé de referência, então ela só vai aparecer no final do artigo. E aí a gente vai decorar a base dela, a base, que é aqui, ó, mostrar. Olha como ela é gigante. Gigante. Ela é realmente assustadora. Muitas regrinhas. Mas só vão se preocupar em aprender basicamente isso aqui que eu vou dizer para vocês. Ó, esse aqui é um bom exemplo. Ó, praticamente, o que é que a gente precisa entender da norma de referência? Primeira coisa que vai aparecer é o sobrenome do autor, tá? O sobrenome do autor em caixa alta. Observem aqui. De Luca. O nome dela é Gabriela de Luca. Tá vendo? O De Luca vem aqui. Mas é porque De Luca é o tipo de sobrenome. Mas se for de Souza, da Costa, a gente pode usar só Souza e Costa. Entenderam? Nem sempre esse D vai aparecer aqui. Depende do autor. Aqui, ó. Doreia. E quando aparece esse RD, é o nome abreviado. As iniciais dele abreviada. JN, tudo abreviado. Aqui são vários autores. Lembra que no corpo do texto tem et al? Aí aqui, ó, 2, 3, 4, 5 autores, 6. 6 autores. Aí no et al só aparece Dorea. Certo? Então, primeira regra para referência. Sobrenome em caixa alta. Essa é a primeira regra. Anotem isso. Né? Sobrenome em caixa alta. Vai ser sempre assim, ó. Caixa alta. Caixa alta é maiúsculo. Rock. Take. Sei lá. Tavares. Becker. Costa. Tá vendo? Sempre vai ser caixa alta no último nome do autor. No último nome do autor. Isso é regra. A primeira regra é essa.
seguido de vírgula, vírgula, seguido de vírgula. Estou bem didática. Depois da vírgula, o primeiro nome, Hans, ou, se tem muito, abrevia. A abreviação o nome, tá? É o nome ou abreviação do nome, que seria a primeira letra. Se forem 3 autores, eu posso abreviar. Se for um autor só, não precisa abreviar. Agora, o que é que geralmente se faz? O que fizer em um, tem que fazer em todas. Então, se eu começar a abreviar os nomes, eu tenho que abreviar de todos. Entendeu? Se eu não for abreviar, então eu não abrevio de todos e uso só como está esse daqui. Estão vendo? Depois do nome, independente de ter mais nome, eu boto um ponto. Ponto. Então, sobrenome em caixa alta, vírgula, nome, escrita convencional, né? Só a primeira maiúscula e as demais minúsculas, e ponto. Então, essa é uma regra básica para todas, todas, absolutamente, todas, ó. Todas elas vão seguir esse padrão, isso é um padrão. Aí, ó, depois desse padrão, se for um autor só, se for um autor, eu paro. Se forem 2, eu vou utilizar ponto e vírgula para separar os autores, sempre ponto e vírgula. Ok? Ó, quando é mais de um autor, é ponto e vírgula. Deixa eu achar aqui, ó. Ponto e vírgula. Deixa eu achar mais. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. 3 autores. Mais de 3, etial. Etial ajuda muito. Um autor, ponto. Um autor, ponto. Mais de um autor, ponto e vírgula, para separar eles. Quando acaba, ponto. Ó. Quando acaba, ponto. Quando acaba os autores, ó, ponto. Todas as informações de uma referência, ela termina com ponto. Isso é regra básica. Então, gente, aqui eu trabalhei os autores. Os autores. Certo? Autor. Regra básica, todo mundo já sabe, não já? Para autores. Posso avançar? Título. Agora é o título. Então, depois do autor, é o título. Mesmo que seja de mais de um autor, ou de revista, ou de livro. Então, eu vou sempre colocar o título na sequência da autoria. Então, vem aqui, ó. A Queda do Cometa. Ponto de novo. Acaba o título? Ponto. Ó. Crimes da Era Digital. Ponto. Adoção à Brasileira. Aqui tem um subtítulo. Uma análise sociojurídica. Ponto. Então, autores, né? Autor, autores, seguido do título. Então, é regra básica. Título. Título do livro, título da revista, título do artigo da revista, título do capítulo do livro, título do livro, título do artigo, certo? Sempre vai ser o título. Regra básica. A Queda do Cometa. O Emprego dos Sonhos.
Qual é? Eu quero saber. Notas curtas. Certo? Então, sempre vai ser o título. Depois do título, vem a informação referente ao local que foi retirado. Então, vamos dizer que foi de uma revista. Nome da revista. Nome da revista. Observem aí, ó. Nome da revista. Nome do boletim. Nome da revista. Deixa eu achar de livro. Espera aí que a gente chega aí, tá? Estou indo para nome de título. Aqui. Livro. Souza Pereira, metodologia de trabalho. Tá vendo? Eu não estou ainda na formatação, tá? Para os ansiosos, eu ainda não estou falando da formatação. Segura aí, daqui a pouco eu vou para a formatação. Eu estou falando apenas da ordem de elementos, tá? Autores, título. Eu já mostrei de revistas e agora estou mostrando de livros. Beleza? Ó, tudo é título de livro. Ó, tudo é livro. Ok? Aí agora eu vou falar da formatação. Eu vou começar do livro Professora, e voltar para a revista. Oi. uma dúvida. Eu estou lendo um texto. Nesse texto eu tenho dois autores. Um autor tem nome de citação. O outro autor não tem nome de citação. Eu uso a mesma regra? Eu não entendi a pergunta. Não, porque é o seguinte, eu tô lendo um artigo. Hum. E aí o meu trabalho vai ser em cima de um artigo. E no final eu vou fazer a referência, colocar a referência. Os autores desse artigo, um tem o nome dele de citação, mas o outro não tem um nome de citação específico. E aí, eu coloco o nome dele usando a mesma regra de sobrenome em caixa alta? Como é que É, funciona? sim, é isso. É sempre essa regra. Então, é sempre a regra que eu acabei de dizer. Último nome do autor em caixa alta, vírgula, seguido do nome. É sempre essa regra. Essa regra é aplicada para todos, tá? Então, aqui, ó, título do livro. E lá em cima eu mostrei título das revistas, não foi? Lembram disso? Título dos artigos das revistas. Aí eu vou explicar uma coisa que vai ficar diferente. A única coisa que fica diferente, assim, praticamente, é o grifo, que é a formatação. Vocês estão percebendo que aqui tem um negrito e lá em cima tem negrito também. Esse negrito em livro, ele aparece no título do livro, no título da obra, tá? O título de livros é que aparece em negrito. Mas se for de revista, vou voltar para lá. Espera aí que eu vou para a legislação.
Eu fico já imaginando a cabeça de vocês. Não, professora, eu queria saber da lei. Espera aí que vai chegar. Espera aí que vai chegar. É muita coisa. Por isso que é bom resumir. Deixa eu achar aqui de revista. Passei muito. Achei. Jornal. Aqui. Ó, esse aqui é de revista, certo? Achei. Pronto. Voltando para a revista. NET. Isso aqui é o título do artigo ou é o título da revista? O que é que vocês acham? Aqui, ó. Da revista, é, professora? Da revista, exatamente. Esse é o título da revista. No caso de artigos de revista, quem entra em negrito é o título da revista, é o nome da revista, não é o título do artigo. A gente erra muito isso. A BNT ela é minuciosa nesse sentido aí, né? De diferenciar artigos de revista e material produzido pelo mesmo autor, que seria livros. No livro, o título do livro que fica em negrito. E em revistas, o nome da revista que fica em negrito. O título do livro fica normal. Todo mundo entendeu esse detalhe? Pronto. Então, a gente pode seguir. Depois do título da revista, eu preciso dizer, e do título do livro, eu preciso dizer qual é a cidade. Tá? Eu preciso pegar a configuração da revista. Ó, cidade, mês de publicação, ano de publicação, seção, se houver, né? E preciso também indicar onde eu tive acesso, o endereço eletrônico e a data de quando eu fiz a pesquisa. Então, essa aqui também é um padrão para vocês, tá? Então, ó, cidade, isso serve também para livro. Então, depois do título do artigo ou do livro, eu venho com as informações da fonte, que é cidade, ano ou mês de publicação, alguma outra informação sobre volume, sobre seção, sobre edição, vai na sequência. E, principalmente, se for acesso digital, que é o que a gente mais faz hoje, utiliza justamente o link do material. Você copia esse negocinho daqui, né? Lá na barra de endereço, você copia ele e coloca disponível em, isso aqui é padrão, disponível em. Aí cola, acesso em, coloca a data, tá? Então, disponível em, acesso em é padrão. Então, regra básica de referência, que é o que vocês precisam decorar hoje. Aprender hoje, decorar hoje. Primeira coisa é o quê, gente? Sobrenome do autor em caixa alta, seguido de vírgula, né? E do nome dele e o ponto. Eu estou resumindo, os outros exemplos eu não vou repetir, porque vocês já anotaram, né? Ó, regra básica. Mais de um autor, eu vou separando por ponto e vírgula, beleza? Mais de 3 autores, eu uso et al. Regra básica.
Depois vem título. Eu falei um equívoco. Etial no texto. Na referência, você bota os 3, né? Cadê? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Tem os 2 exemplos. Tá? Ó. Quando é revista, pode usar o etial, porque provavelmente tem uns 4 ou 5, e o endereço já é enorme, ó. Aí, nesse caso, ele preferiu usar o etial. E, nesse caso, ele preferiu não usar o etial. Estão vendo que pode fazer das 2 maneiras, tá? No etial. Nas referências, lá no final do artigo, eu prefiro fazer assim. E dentro do artigo, eu prefiro fazer assim. Quando eu vou fazer a citação, eu gosto de usar mais o etial, mas quando eu vou para referência, eu gosto de botar eles, todos. Entenderam essa dupla opção? Seguido de título do livro, título do artigo, título da revista. Sempre os títulos da obra que você está utilizando, tá? Se for de livro, é negrito. Se for de revista, é normal. Beleza? Ponto. Característica da fonte. Título da revista, nome da revista. Revista tal. E se for livro, eu já vou direto, vou mostrar para vocês o livro. Vou mostrar para vocês o livro de novo. Ó, já vou direto para a cidade. Cidade, editora, ano, volume. Cidade, editora, ano, mensal. Cidade, editora, ano. Deixa eu ver mais livro. Ó, autor, título, cidade, SSN, ano, página. SN tem que olhar o que é SN, eu não me lembro agora. Ó, edição, cidade, editora, ano, página. É muito detalhe. Mas não vão se aperrear com isso, não. Peguem só o que eu acabei de informar. Por exemplo, autor, título, edição, revisada e atualizada, cidade, editora, ano, volume. Eu vou dar uma dica para vocês, que geralmente livro tem a ficha catalográfica, que fica lá depois da contracapa. Ou então na folha, já na capa, aí atrás da capa já aparece. Da capa que eu digo, não é a capa do livro, mas é a primeira folha do livro que ele repete uma capa, né? E aí você vê a ficha catalográfica. Então, lá tem exatamente todas essas informações na sequência. Aí você já copia igual. E muitas vezes, deixa eu mostrar aqui para vocês uma dica de ouro. Deixa eu mostrar aqui a dica de ouro. Aqui, Google Acadêmico. Essa dica aqui vocês vão comemorar. Eu quero todo mundo comemorando essa dica. Muita gente já sabe, eu estou brincando.
Mas é uma dica de ouro. Ó, eu coloquei no Google Acadêmico, certo? Coloquei aqui no Google Acadêmico e coloquei Polícia Militar. Aí eu achei aqui, ó, peculiaridades do trabalho policial militar. Ele é citado por 88 trabalhos, né? Então, eu acho que ele é uma boa referência. Aí eu venho aqui, ó, eu abro o artigo, certo? Eu abro o artigo. Aí eu venho aqui, ó, resumo do artigo, tal. Olha o que tem aqui. Como citar. Aí já está pronto aqui, ó. Aí eu volto aqui. Se eu não quiser abrir ele, eu boto aqui, ó. Olha essa dica. Citar. Ó, como é o nome dessa aqui, gente? Eu quero ouvir como é o nome. NBR 6023, ó. Então, ela já está pronta aqui. Prontinha. Ó. Psicologia. Tudo aqui. É bom, né? Eu já estava grogue com essas citações aí, tudinho. Então, vocês já estavam sofrendo, aí agora eu deixei para o Melhor não me intervalo. lembro. Eu deixei para o intervalo. Pois é, gente. Então, é claro que algumas você não vai encontrar tão facilmente, mas... Querem outra dica de ouro? Claro, pode dizer aí. Claro. Tem que ter os macetes. Sem dúvida, professora. Tem que ter um macete. Quanto mais, melhor. Outra dica de ouro é pegar o título, né? Pegar pelo menos alguma parte de informações e colocar no Google mesmo. Coloca aqui, ó. Como citar fulano, livro tal, autor tal. Aí o Google já naquela inteligênciazinha já vai aparecer. Essa daí é mais simples, mais fácil, né? Mas, por exemplo, às vezes você não tem aqui, ele não está no Google Acadêmico, ele é uma dissertação, ele é uma tese. Aí você bota o título da tese, o autor da tese e pede, né? Como citar, de acordo com a BNT. Aí ele já joga de imediato. Hoje a tecnologia, gente, está avançada demais. Eu estava dizendo ontem, com os meus orientandos de doutorado e de mestrado. Não adianta a gente dizer assim, a inteligência artificial é proibida de usar na academia. Ela não é proibida de usar na academia, de jeito nenhum. Agora, é usar com ética, né? É usar com sabedoria, bom senso, entendeu? Então, eu não vou pedir para a inteligência fazer meu artigo, eu não vou. Mas eu posso pedir para ela corrigir um trecho, o português desse trecho. Eu posso pedir para ela me dar uma informação sobre uma norma que eu preciso. Então, é uma forma mais rápida. Hoje em dia, a gente tem rapidez de acesso ao conteúdo, entendeu? Então, por exemplo, um dia desse eu estava precisando pesquisar todas as publicações sobre sustentabilidade climática do mundial. O que é que os países estão investigando sobre sustentabilidade climática? Então, se eu for fazer isso em órgão, em repositório, vai ser dias, meses de pesquisa. Mas com a inteligência, não. Você já bota quais são as principais pesquisas no ano de 2025 sobre sustentabilidade climática. Aí ele vai dar indicações de leitura. Entendeu? Então, é claro que vão ter indicações de leitura que não vão servir para nada e vão ter indicações de leitura que vão chamar minha atenção. Isso não serve como revisão de literatura, isso serve como indicação de fontes, tá? Mas para fazer uma revisão de literatura para os nossos artigos, tem que ser naquele modo convencional mesmo, de busca, né?
com os indexadores. É diferente, viu? Então, a gente pode utilizar a inteligência artificial no sentido de indicações, no sentido de nos lembrar algo, mas tudo que ela colocar, a gente tem que ter a habilidade de conferir, corrigir e filtrar, porque ela joga a bagunça toda. Ela não filtra o que serve, o que não serve, o que é científico, o que não é. Você é que vai ter que ficar perguntando e pincelando aquilo que ela informa. Entenderam? Mas se alguém perguntar se a professora disse que podia usar, eu vou negar, viu? Então, façam o trabalho e, se for para utilizar, utilize apenas como indicação e não como fonte. Foi tudo gravado. Ave Maria, olha aí, estou na mal. Mas é isso. Então, é uma ilusão pensar que a academia hoje não se utiliza da inteligência artificial. Utiliza sim, né? Seria muito uma demagogia muito grande dizer que não se usa. Usa sim, em qualquer espaço, mestrado, doutorado, qualquer espaço está usando. A modernidade chegou, a pós-modernidade, a ultramodernidade chegou. A inteligência está tomando conta realmente. Agora, na academia, a gente sabe que tem que ter o crivo da produção intelectual, né? Com ética e com a sua identidade de pesquisador. Então, jamais uma inteligência vai substituir a mente humana e a habilidade do pesquisador. Exatamente. Então, a gente precisa ter a nossa condição e a nossa apropriação para poder filtrar, selecionar e reestruturar aquilo que ela pode apresentar, tá? Mas ela é um perigo. É um perigo. As informações, elas podem ter respaldo científico, podem, mas elas são resultados de ligações de algoritmos, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que filtrar, sempre filtrar, tá? É igual, eu posso contar uma piada? Pode, professora. É igual a Bíblia, a gente tem que filtrar. Por Pergunta a quê? seus advogados. Então, aí tinha uma pessoa muito desesperada, passando por uma tormenta muito grande, aí eu vou abrir a Bíblia para ver o que é que ela me diz. Aí abre na citação, né, dizendo assim, tem coisas na vida que a gente não precisa insistir, que realmente é melhor desistir. Aí a pessoa, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Eu vou abrir de novo. Aí abre de novo. Aí quando abre de novo, aí faz assim, o que você está esperando? Vá e faça. Aí, cara, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não é possível, não. Eu vou abrir de novo. Vou abrir de novo a Bíblia. Aí, quando abre de novo, tem lá o trecho. Judas foi e se enforcou. Eita, tá amarrado no nome de Jesus. Olha, é macabra, mas é isso. São os perigos, né? O perigo de abrir aleatório. Vai aparecer alguma coisa ali. Texto sem contexto não serve como texto. Eita. Beleza? Vamos tirar um intervalozinho e a gente volta daqui a 20 minutos. Pelo amor de Deus, não diga isso não. É uma piada, gente. Professora, Até daqui a pouco. professora, Oi. Capitão Vanderlei, existe a possibilidade de chegar à aula? Pode. Agora a gente vai ter um momento de apresentação dos trabalhos, tá? Eu Daqui a participei à noite, semana passada já fiz a apresentação. Não, então, aí quem já apresentou está liberado. É porque eu falei isso no comecinho, não sei se você acompanhou, mas a gente combinou de dar o conteúdo no primeiro tempo e no segundo tempo ficar as pessoas que não apresentaram. Tá certo, obrigado. Tá bom? Então, o resto está liberado, gente.
Oi. Obrigado, professora.